Moderninha do PagSeguro, a maquininha sem aluguel. Lado B, cultura e cidadania na Real e com local. Apresentação Márcio Caparica. Esta semana, o lado B dos contos de fadas. Qual é a importância de se criar contos de fadas inclusivos? Então, eu cresci sem me identificar com contos de fadas. Eu não tenho contos de fadas prediletos. Eu nunca li contos de fadas. Liam pra mim e eu achava tudo aquilo meio alienígena, porque é muito difícil você crescer sem essa identificação. Ser gay é uma coisa tão normal quanto ser hétero. Então, acho que esse é o princípio da normatização da sexualidade. Eu acho que os contos de fadas podem ajudar a gente a viver num mundo menos injusto. Notícia que eles eram crudelíssimos, e sangue, decapitação. Eles foram se adaptando, porque a realidade já não era mais essa, se separou crianças de adultos, então foi se adaptando. E nada mais justo que agora, como o mundo continua mudando, a gente já tem noção do que é da moral que a gente quer passar para a próxima geração, de adaptá-los também e passar isso para a próxima geração. Como as princesas Disney influenciam as crianças? As crianças aprendem também quais são os valores de feminilidade, de masculinidade. Elas aprendem no limite o que é o modelo de ser gente, digamos assim, né? Ou pelo menos qual é o modelo mais valorizado na sociedade. Tem tanto uma desvalorização de uma sexualidade que não seja a heterossexual, entendeu? Então existe tanto um pressuposto da heterossexualidade, como também no caso das mulheres, né, desses referenciais de feminino das princesas, existe um pressuposto de que toda mulher precisa se casar, de que toda mulher precisa de alguém, precisa do amor romântico para ser feliz, né? Quais foram as alterações feitas nos contos de fada por autores LGBT? Porque eu sempre quis que a Cinderela fosse lésbica. Como eu tentei usar todos os símbolos e signos, eu precisava de uma fada madrinha. E aí eu coloquei uma fada madrinha que é uma drag, né? Uma drag, um travesti, fica uma coisa meio fluida. Os contos, tanto da Disney quanto os de fadas, não necessariamente são a mesma coisa, né? Tem sempre o aspecto do bom e do mal, né? Do bom e do ruim, do azul e do rosa, da princesa e do príncipe. Então é tudo sempre muito dividido. E eu fiz questão de ir completamente contra as regras dos contos de fadas, né? Eu fiz uma Maria lésbica, um João que tem gênero fluido, então quer dizer, ele é o que ele quer, no dia que ele quer e a hora que ele quer. Então, quando eu peguei a Chapeuzinho para refazer, a gente relê a história e vê que em momento nenhum ela é dita que ela é branca, ou é dito que ela é loira, ou que é alta, ou que é magra. E o fato é que ela é uma menina e tem que ter uma floresta e um lobo, e é só, e uma avó. Chapeuzinho é negra, pra já colocar e nesse livro eu não faço nenhum alarde. O nome dele não é A Chapeuzinho Vermelha Negra. Eu quero que as crianças, quando peguem, lidem com muita naturalidade. Vejam que é a história de uma menina que casualmente é uma menina negra. E crianças, estão preparadas para encontrar personagens homossexuais em suas histórias favoritas? Como eu vou explicar para meus filhos que são dois homens se beijando? Aí a resposta dele falou: filho, ali são dois homens se beijando. Né? Pronto. Você deixa a coisa mais delicada, mais subliminar. Como é subliminar todos esses recados que nos dão, né? Da heteronormatização, do casamento como destino. É só a gente pegar isso e usar os símbolos e signos corretos, esses que geram pertencimento e não separatibilidade, né? E aí diz que ela falou assim, mas por que eu não posso ler? Eu já sei que meu primo é gay. Esse é o problema. Eu já sei que ele é gay. Isso não é problema. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. Olá, internauta! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Era uma vez uma linda mocinha que depois de muito sofrer foi salva pelo príncipe encantado. Ou melhor, era uma vez uma linda mocinha hétero, cis e branca que depois de muito sofrer foi salva pelo príncipe encantado. Hétero, cis e branco, e eles foram felizes para sempre. O tema de hoje é
Contos de Fada. Estamos aqui no estúdio com 3 pessoas que estão reinventando os contos de fada para o público de hoje de maneira inclusiva e também direto lá do norte, não lembro se é na Amazônia ou no Pará, uma antropóloga que estudou o efeito dos contos de fada nas crianças. Vamos começar a apresentação por ela. Ela é a Michelle Escoura, antropóloga que fez um mestrado na FEFELESH na USP. Confere? Confere. Tudo bom, Michelle? Tudo bom, tudo ótimo. Michelle, qual que é o seu conto de fada preferido? Pocahontas, porque não é um conto de fadas, não tem fadas. Ah, não tem fadas não, tem a avó dela. Tem pajé, né? Tem pagelança, tem índias. Ah, inteligente, espertinha, tudo bem. Vou falar também que o meu conto de fada Disney preferido é o que é o mais não conto de fadas, que é a Lilo e Stitch. Ah, Isso, olha só. né? Com certeza. Tá bem longe do conto de fadas tradicionais. Exatamente, por isso que não faz sucesso, todo mundo esquece que existe, infelizmente. Aqui no estúdio, na minha direita, está a Milly Lacombe, que é uma jornalista e, entre várias coisas, na carreira dela, reescreveu a Cinderela no livro Over the Rainbow. Tudo bem, Milly? Tudo bom, e você, Mar? E você, qual que é o seu conto de fada preferido? Eu nunca tive um conto de fadas preferido. Eu acho que por causa dessa heteronormatização, eu nunca me vi neles, né? Uhum. Mas a defesa de Pocahontas foi muito boa. Eu fico com Pocahontas. Ah, muito bem. Ah lá, viu? É isso aí. Ao lado da Milly, estamos com o Renato Plotegger, que ele é mais um membro do Estado 5 que vem aqui visitar o programa e também é jornalista, não? Tô quase. Ah, muito bem. O que você faz além de ser youtuber e coautor do Over the Rainbow? Na verdade, eu me formei em comércio exterior, mas hoje eu trabalho como professor de inglês e youtuber. Muito bom. E qual que é o seu conto de fada preferido? João e Maria, que foi o que eu adaptei. Muito bem. João e Maria. Eu li, faltou a parte do dedinho de lagartixa. Pois é, ficou de fora. Ficou de fora. Essa é uma coisa mais técnica, podia cortar um dedo, né? Fazer. Não é? Por fim, estamos aqui com o Daniel Vu, não Wu, Isso. Vu, que é ilustrador e está recriando o Chapeuzinho Vermelho, certo? Certíssimo, não podia estar mais certo. Muito bom. E só qual que é o seu conto de fada preferido? Olha, de todos os contos de fada, eu acho que eu tenho a predileção por contos de fada brasileiros mesmo, né? Que não sei se encaixam nas fadas, mas ainda assim, Negrinho do Pastoreio é um que eu sempre choro quando eu ouço até hoje. Nossa. Vejo o formigueiro, eu caio em lágrimas. A primeira vez que eu li o Negrinho do Pastoreio, que coisa horrorosa. É muito horrível. Menino lambuzado de mel, a formiguinha comendo ele. E já é um anúncio aí da escravidão, uma coisa muito forte, né? Um menino minúsculo apanha e é jogado em cima de formigueira, devorado vivo, e a gente lê enquanto tem 5 anos. Monteiro Lobato manda lá pra Mas gente tudo aprender. bem, ele acaba. Pois é, a gente já vai entrar nessas discussões mais profundamente, mas antes, como sempre, a gente vai lembrar nosso internauta que tem um blog no qual eu escrevo todo dia, o www.ladobi.com. Essa semana eu escrevi todo dia. Estou muito orgulhoso de mim. Algumas vezes, até mais de uma vez por dia, temos algumas notícias bem interessantes. A primeira, o maior sucesso da semana. Fiz uma lista de 20 atletas LGBT que vão competir no Rio. Muito bacana. Tem gente bi, tem gente lésbica, tem gente gay. Eu sei que tem 2 atletas trans que vão competir na Inglaterra. Pela Inglaterra, porque esse ano é a primeira Olimpíadas que pode, mas elas estão anônimas ainda para evitar polêmica, porque afinal, né, será polêmica quando descobrirem quem é, inevitavelmente. O menino mais gostoso da lista, no entanto, que é um jogador de polo aquático, já avisou que não vai. Então, na verdade, eu tô com preguiça de mudar para 19 atletas. Ah, ele não vem? Não. Ah, vou assistir só pelo tom dele, então. Eu não sei Pois quem é, gente. Tá bom. é o Não, Victor precisa- Gutierrez. Procurem. Vou procurar. Ele apareceu num ensaio da revista Xangai, que é a revista gay da Espanha, saindo do armário logo antes das Olimpíadas. Fez aqueles ensaios que né? Xangai é o nome genial da revista também, né? Fez um ensaio todo sensualizante, usando sunguinhas alcibum. E... Pois é, mas não vai mais. Não tenho ideia do que vocês estão falando. Sanguinhas aos O mais legal é essa divisão da sexualidade, porque todos os garotos aqui entenderam. Fizeram, sunguinha alcibum. E a Milly, tipo, não. Whisky sachê pra Milly.
Outro artigo muito interessante, longo, que eu traduzi, é um perfil da Judith Butler, a filósofa que criou toda a teoria de heteronormatividade e de como a gente aprende a ser menino, menina e tudo mais e tal. Criou essa linguagem. Fizeram um perfil dela na revista New York faz 15 dias e eu traduzi. É muito bacana, conta detalhes da vida dela, de como ela chegou nessas ideias. Também conta que ela ganhou o prêmio de pior escrita acadêmica. Porque é osso mesmo. Vou falar que quando puseram lá o trecho pelo qual ela ganhou o prêmio, eu fui tentar traduzir e eu parei uma meia hora, porque tinha que fazer análise sintática da frase. Pra descobrir o que ela estava querendo dizer. E mesmo assim, não estou certo do resultado da tradução, no entanto. Né? Exatamente por isso que ela ganhou o prêmio. Vai ver que ninguém entendeu a teoria dela, por isso né? ela Por fim, bem, uma notícia rapidinha que saiu hoje, muito legal. Príncipe Harry foi hoje ao vivo no Facebook fazer um live stream do exame de HIV que ele fez. Olha só. Pra normalizar, para as pessoas não ficarem com esse medo idiota de fazer o teste de HIV. Né? Muita gente faz porque não quer descobrir, muita gente faz porque não acha que vai ter. E são esses que transmitem. Quem sabe que tem ou que não tem, não transmite. Por fim, notinha triste, 8 países ainda realizam exames anais à força para tentar provar que as pessoas cometeram crime da homossexualidade. Exames anais? Forçados. Pra saber se o cara... se deu cu, basicamente. Mas ele vai contar o que? As pregas? Como é que você sabe se alguém deu cu? Então, na verdade, esse é o problema. Tem uma ONG que tá lutando contra isso, porque basicamente é torturar, porque muito subjetivo. Todos os médicos já sabem que isso não resolve nada, não prova nada. É baseado numa teoria médica do século XIX. Olha que bom. Mas, em países em que ser gay é proibido... Super atualizado. Isso é o tipo de coisa que eles acham razoável fazer e basicamente enfiam dedos e objetos para tentar descobrir a forma do ânus ou coloração, coisas assim. Isso que é cuidado com o alheio, né? Literalmente. Muito. Essas e outras notícias você encontra no www.ladobi.com. Muito bem, vamos começar aqui no estúdio. Por que vocês acham que é necessário recriar os contos de fadas para o público de hoje? Eu cresci sem me identificar com contos de fadas. Eu não tenho contos de fadas prediletos. Eu nunca li contos de fadas. Liam para mim e eu achava tudo aquilo meio alienígena, porque é muito difícil você crescer sem essa identificação. E então eu acho importante que a gente, na medida do possível, vá acabando com essa heteronormatização, né? A iniciativa foi da editora Planeta, que eu acho assim louvável, uma das maiores editoras do mundo. E eles decidiram lançar esses contos de fadas inclusivo. E eu acho que... Eu tenho 9 sobrinhos, né? De idades assim, de 23 a 3. E o de 23 sempre soube que eu era gay. Ele cresceu com essa realidade. E todos eles sabem, sempre souberam. Para essas 9 criaturas, ser gay é uma coisa tão normal quanto ser hétero. Então, acho que esse é o princípio da normatização da sexualidade. Eu acho que os contos de fadas podem ajudar a gente a viver num mundo menos injusto. Uhum. É bom você ter falado isso, porque é muito legal o que a editora fez, né? Primeiro porque existe uma resistência muito grande do mercado editorial em lançar livros com temática. Então, eu achei muito legal porque é polêmico, são contos de fadas, né, infantis, que a gente conhece numa leitura completamente diferente da que a gente adaptou. E o bom é disso, é a referência que você tem e que você faz, porque os jovens de hoje em dia não têm essa referência, né? Eles estão crescendo sem essa referência cultural e literária também, né? Da leitura, dos contos de fadas e tudo mais. Então, eu acho que isso é importante. Acho que é muito legal. E fora que quebra muito tabu, né? Essa é a principal, acho que é o principal efeito dos contos de fadas e do livro é essa quebra de tabu social mesmo. O Daniel tá fazendo o livro dele por crowdsourcing, certo? Isso, pelo Catarse. Funding, Isso. Então, eu acho que sobre o contos de fadas inclusivos, eu acho muito importante porque, a priori, como a gente estava conversando aqui, contos de fada ele existe para passar moral e, enfim,
né? Ele não é nenhuma literatura que você consiga ter uma origem, eles são histórias que permeiam porque eles passam morais, as pessoas se identificam e por geração em geração eles vão mudando, eles têm essa característica de se... A gente estava conversando, eles começaram, onde você tem notícia que eles eram crudelíssimos, e sangue, decapitação, eles foram se adaptando, porque a realidade já não era mais essa, se separou crianças de adultos, então foi se adaptando, e nada mais justo que agora, como o mundo continua mudando, a gente já tem noção do que é da moral que a gente quer passar para a próxima geração, de adaptá-los também e passar isso para a próxima geração. Eu acho que a função do conto, dos contos de fada, enfim, é pegar da base da criança e naturalizar o que hoje a gente percebe que precisa de adaptação em algumas naturalizações que a gente tá passando para a geração que a gente não quer mais passar. Então acho que nada mais natural do que a gente alterá-los. Michele, você nos seus estudos verificou que isso realmente acontece? As crianças aprendem a ser gente com os contos de fadas? Olha, pelo que as pesquisas que eu fiz com as crianças, e aí, assim, eu fiz com uma faixa etária bem específica, que foi de 5 anos, né? O que eu consegui identificar, por conta de ser uma pesquisa antropológica, ou seja, eu fui lá e convivi com as crianças num determinado período do tempo, então, assim, eu não consigo dizer, por exemplo, o que aquilo tem efeito da vida das pessoas posteriormente, porque eu não fiz esse acompanhamento ao longo da vida das pessoas, mas é o que o pessoal está dizendo aí das experiências pessoais, o quanto que as pessoas não se identificam. Mas pelas crianças que, quando eu fiz a pesquisa com elas, o que eu identificava era o que elas entendiam a partir de referenciais do que era ser gente, no final das contas, a partir desses contos de fadas. E no meu caso específico, eu me delimitei muito especificamente nas princesas da Disney. Então, o que eu acabei entendendo foi o que as crianças usam como critério para definir o que é princesa. Então, foi muito mais assim, o que eu percebi foi como que as crianças viam aqueles filmes e aqueles filmes informavam a elas o que era ser uma princesa, e aí ser princesa como um tipo de feminilidade que é extremamente valorizado na nossa sociedade e pelas crianças, né? Não à toa, a maioria das meninas nas escolas que eu fiz a pesquisa, nos aniversários se vestiam de princesa e queriam ser princesa e tal. Porque o que eu percebi na pesquisa foi que além de entender e aprender com os contos de fadas, os valores da sociedade, digamos assim, dos relacionamentos e de como que as coisas funcionam, digamos assim, valores morais, as crianças aprendem também quais são os valores de feminilidade, de masculinidade. Elas aprendem no limite o que é o modelo de ser gente, digamos assim, né? Ou pelo menos qual é o modelo mais valorizado na sociedade. Isso elas aprendem pelos contos de fadas, né? Então, uma coisa que eu conseguia perceber justamente na pesquisa com esse recorte das princesas, era entender o que é valorizado no feminino, né, socialmente, o que as crianças já compreendem, que a sociedade valoriza enquanto feminilidade, né, enquanto traços da feminilidade. Isso foi uma coisa que ficou bastante evidente. Uhum. E daí, principalmente no nosso caso aqui, fica evidente que existe uma total desvalorização de ser homossexual, porque não existe exatamente 0 princesas homossexuais no mundo. Não existia. Não, existe 0... existia. Não existia, só em eu não questão... mais. Existia, assim, tem tanto uma desvalorização de uma sexualidade que não seja a heterossexual, entendeu? Então, existe tanto um pressuposto da heterossexualidade, como também no caso das mulheres, né, desses referenciais de feminino das princesas, existe um pressuposto de que toda mulher precisa se casar, de que toda mulher precisa de alguém, precisa do amor romântico para ser feliz, né? Então, é uma coisa muito condicionada, né? O final feliz desses contos de fadas está associado sempre à cena do casamento, por exemplo, não é à toa, né? Mas é justamente algo que informa que para as mulheres a centralidade do amor e de você ter uma companhia é algo que constitui você como sujeito, né? Então, isso é uma coisa que você pensava para além... Não só heterossexual, né? Então, assim, não só pressupõe uma heterossexualidade, mas pressupõe que uma mulher não pode ser feliz sozinha. Uhum. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Que é quase que uma obrigatoriedade do casamento. E como é que foi o processo de vocês de recriar esses contos, então? Foi gostoso, porque eu sempre quis que a Cinderela fosse lésbica.
E aí me deram a chance de fazer do zero uma Cinderela lésbica. E eu fiquei na dúvida se eu faria aquilo exatamente como era ou se eu tentaria fazer tipo uma Linda Mulher, que é a recriação da Cinderela com uma prostituta, mas jogada, né, com uma contemporaneidade. Então, eu optei por esse segundo caminho. A Cinderela é uma menina classe média paulistana. E as irmãs dela também. Então, eu trouxe para cá, sabe? Os símbolos e signos estão lá. Mas eles são todos contemporâneos. Agora, eu queria só falar uma coisa que a Michelle falou, só pra gente não deixar passar, porque é uma crueldade, né? Esse negócio de casamento como destino. E é uma mensagem muito subliminar. Para as mulheres todas, héteros ou gays, é um peso muito grande, né? Você achar que a felicidade ou você só se constitui como sujeito se você casar. O sucesso social vem do casamento. E a última cena, seu casamento, é mais cruel ainda, porque ninguém fala pra gente que a vida talvez comece com um casamento. Que aí a gente tem que aprender sobre relações, e sobre sexo, e sobre convívio. Aí que a coisa começa a ficar complicada e que você não pode prometer pra ninguém que vai durar pra sempre. Enfim, são tantas questões que a gente vai deixando passar, né? E é uma crueldade que seja assim. Então, esse seu estudo, eu acho que ele é interessantíssimo, porque é uma coisa sobre a qual a gente não fala, né? Essa normatização do casamento como destino. Bem que eu acho que, assim, é uma coisa também que foi a Disney também que reforçou mais isso no mercado, porque nos contos de fadas, de todos os contos de fadas que a gente tem, ela fez um recorte dos contos de fada que tinham princesas que acabavam casando. E, aliás, a própria Branca de Neve não acaba no casamento, né? Ela acaba feliz porque tá casada, mas depois tem a vingança com a madrasta. Mas eles fazem questão de colocar esse moldezinho que vende. E eles gostam, porque aí vende vestido, que aí vende... E ele não percebe, estão percebendo agora, né? Mas por muito tempo, eles, né, ignoraram, no fim, faziam vista grossa sobre esse modelo de vida perfeita que a pessoa tem que seguir, né? Mas eu acho que na verdade não é nem que fazer a vista grossa. Eu até anotei aqui, existem alguns estudos que falam, se você parar pra reparar, todos os vilões da Disney, principalmente nos anos 90, antes também existia e agora tá parando, são gays. O Scar é gay, o Jafar é gay, o Gaston, a Úrsula é lésbica, o Gaston é uma Barbie, o Hades também é meio o jeito eles assim. Eles são afeminados, né? Eles e são o Radcliffe também é super afetado, o Radcliffe da Pocahontas. E isso é uma ideia, e isso é uma coisa, na verdade, vem desde o cinema dos anos 50, porque é uma ideia assim de que o homossexual ele afeta o casamento, ele põe em risco o casamento. Então ele precisa ser vilanizado. É um ponto de vista. Sim, interessante. Verdade, faz sentido. Na verdade, eu acho que se você parar pra pensar, os contos, tanto da Disney quanto os de fadas, não necessariamente são a mesma coisa, né? Tem sempre o aspecto do bom e do mal, né? Do bom e do ruim, do azul e do rosa, da princesa e do príncipe. Então é tudo sempre muito dividido. Quando eu adaptei João e Maria, na verdade eu queria ter feito o Pinóquio, mas eu não consegui achar uma moral, porque eu me baseei que o conto de fadas, que a gente estava adaptando um conto de fadas, que esse conto de fadas tinha que ter uma moral implícita. E eu não consegui achar essa moral para adaptar ao Pinóquio. Aí eu fiz João e Maria. E eu fiz questão de ir completamente contra as regras dos contos de fadas, né? Eu fiz uma Maria lésbica, um João que tem gênero fluido, então quer dizer, ele é o que ele quer, no dia que ele quer e a hora que ele quer. Então, eu acho que é justamente isso que a gente tem que é a ideia do livro e que a gente tem que frisar bastante hoje em dia, né? E eu também acho legal que você fez que ele tem um pai, que você vê que não é uma pessoa tão esclarecida ou intelectualizada, no entanto, que aceita os filhos incondicionalmente. Ele é muito legal. Eu quis mostrar que, na verdade, existem todos os tipos de família, né? Não necessariamente a pessoa que não tem instrução, educação, ela vai ser ignorante com relação à sexualidade. Existe todo tipo de pessoa no mundo. Existe o evangélico que é bom, né? E o evangélico que é ruim, o religioso que é bom e o religioso que é ruim, aquele que tem instrução e que entende, e o que tem mais instrução não entende. Então é muito ponto de vista mesmo. Uhum. Só antes da gente perder, para não perder esse gancho, vocês acham que gays, talvez em particular, mas talvez todos os LGBTs sofrem mais com esse sonho do príncipe encantado? Não, eu acho que isso nem existe. Eu acho que assim, a gente sofre um pouco porque o Príncipe Encantado embute nele todos esses valores da heteronormatividade, que é o cara que vai lá e mata o dragão. Em que sentido que você diz
que o gay procura um príncipe encantado? Ah, sim. Não, acho que... Não acredito nisso. Não acredito, de verdade. Você não procura. Não, na verdade, porque eu acho que o gay, o contemporâneo, hoje em dia, ele é muito desprendido disso. Até a questão do casamento é muito livre. Eu não vejo essa procura. Existe uma procura de estereótipo, eu acho, que tá ligado à heteronormatividade. Então, o cara não pode ser afeminado, ele tem que ser... Agora tá na onda o negócio da barba, do pelo, sabe? Porque antes não era assim, né? Agora a gente tem esse estereótipo que veio à tona com muita força. Então, eu acho que é um pouco mais nesse sentido. Mas na questão do príncipe encantado, de achar o cara perfeito, aquela coisa bonito e não sei o quê, não vejo por esse lado. Acho que nesse caso, o machismo bate mais na mulher, independente da orientação sexual dela, bate mais a mulher porque acaba velando que a função social da mulher é casar e ter filho. Mas é que eu tenho a impressão, isso é uma coisa que é uma impressão que eu tenho, que na verdade até por isso que eu perguntei. A ideia do felizes para sempre, para gays, eu acho, pega muito, porque a gente ou cresce ouvindo falar que você não vai ser feliz pra sempre, porque você é gay. Você não vai casar. Então daí se você... acho que a Pega ideia pela de repressão. você conseguir, assim, tipo... A gente fala assim, olha, o cara tá juntos há 30 anos. Né? Um casal de gays há 30 anos. É uma coisa que é muito notícia, que é uma coisa que eu sinto muitas vezes, ainda mais quando os gays vão envelhecendo. Tipo, eu tô com 37 anos. Meus amigos começam a ansiar por velho. isso. Né? Tipo, Ele fala olha... como se fosse, né? Não, porque, tem um monte de gente que é mais nova, não tem... E tem muita gente que é mais velha também, sim. né? Então, enfim. Mas que anseia por essa coisa de, tipo assim, encontrei meu parceiro para a vida. Mesmo que seja um parceiro que tope... Não, nada contra, tá? Mas que tope Então, mas a aí- relação. Mas, aí é tipo, que tem tá. alguém que tá lá comigo. É que eu não sei se Até- isso vem exatamente do conto de fada. não Acho que vem. o conto de fada reforça. Eu acho que vem Não, mas de tanto, uma repressão. tanto que, por exemplo, a Logo, que é o canal que faz o RuPaul's Drag Race, vai fazer agora a versão gay do The Bachelor. Né? E o programa chama Finding Prince Charming, Encontrando o Príncipe Encantado. Márcio, Sim, eu não sei. Vocês estão me ouvindo? estamos. Sobre isso que você fala, essa sua provocação, ela me traz uma outra coisa. Que assim, agora no doutorado que eu tô fazendo a pesquisa é justamente sobre festas de casamento. E é muito interessante ver os rituais e como tem crescido no mercado, por exemplo, o mercado especializado em festas de casamentos de casais de gays ou lésbicas. E é muito interessante o quanto que isso vem crescendo, assim, muito, muito. Esse mercado vem se especializando. E o quanto que você vai vendo que casais gays vão reproduzindo todos os elementos do ritual de casamento, por mais que não seja na igreja, porque a igreja não aceita e tudo mais, mas se recria em um outro ambiente todos aqueles elementos simbólicos para todo mundo perceber que aquilo é um casamento, né? Então eu concordo com você nesse sentido, assim, de que eu acho que tem alguma coisa que rebate, sabe? No sentido de... Porque no final das contas a gente cresce vendo essas histórias e entendendo de alguma maneira, né? Que esse é o modelo certo, né? Digamos assim, esse é o modelo da pessoa... É isso que uma pessoa, entre aspas, normal faz. E às vezes me parece que tem quase como uma tentativa de demonstração pública de, olha, eu também sou gente, eu também posso casar, eu também posso amar. E aí reproduz justamente todos esses símbolos que são os símbolos do conto de fadas, que é o símbolo do casamento tradicional, da festa, da cerimônia religiosa. Eu não sei, pensando alto, assim, eu acho que a gente pode fazer alguns paralelos. Aproveitando o gancho da Michelle, desculpa, é que eu vou casar agora em outubro e a gente tava discutindo exatamente isso. Que é, quando eu sentei pra falar com ele sobre a cerimônia, a gente falou, o legal da gente casar agora é que a gente pode começar do zero um conceito, né? A gente não precisa seguir o conceito padrão heteronormativo, que é o que todo mundo espera, e até as pessoas cobram da gente. Mas não vai ter um padre ou alguém para realizar a cerimônia, não vai ter padrinho, quem vai levar quem, né? Aí a gente fala, calma, a gente vai começar do zero, tanto que até para pedir em noivado... Quem vai vestir branco, aquelas coisas. Os dois vão de vestido, os dois de terno. Aí, até para pedir em noivado foi legal, porque era aquela história de quem vai fazer o papel do homem que pede noivado. E eu falava, gente, não tem essa porque são dois homens. Os dois vão fazer papel de homens. E aí a gente decidiu, no dia 29 de fevereiro,
E ele me mandou uma notícia de que era, acho que na Irlanda, né, é tradicionalmente o dia que as mulheres podem pedir o homem em casamento. Então, ótimo, aí eu pedi ele em casamento, no dia que a mulher pede em casamento, pra já dar uma confusão aí no patriarcado e ficar todo mundo maluco. E aí a gente noivou no dia que as mulheres pedem em casamento. E o nosso casamento vai ser também... Eu falei pra ele, vamos fazer um circo, vamos fazer com um bexigão, uma pinhata, não sei o quê. Aí ele é mais sério e a gente tá negociando ainda, mas vai ser um padrão novo que a gente pode começar do zero agora. Daniel, como é que você vai recriar a Chapeuzinho? Chapeuzinho? Então, quando eu peguei a Chapeuzinho pra refazer, a gente relê a história e vê que em momento nenhum ela é dita que ela é branca, ou é dito que ela é loira, ou que é alta, ou que é magra. E o fato é que ela é uma menina e tem que ter uma floresta e um lobo, e é só, e uma avó. E aí eu quis questionar, eu não mexi na história, a história está exatamente igual, o texto, mas eu quis questionar com a ilustração por que você sempre pensou nela branca e por que você sempre pensou... eu fui pesquisar e tem muita ilustração, inclusive, da Chapeuzinho sexualizada. Ela é uma menina de 7, 8 anos, sei lá. E ela é sexualizada nas histórias, e o lobo é preto, grande, gigante, a avó sempre é velhinha, pequenininha, o lenhador é esse grandão, machão, barbudo. Então, isso nunca foi dito em momento algum. E isso é passado para as crianças. E não só isso, né? Em todas as histórias os contos de fada compõem todo o universo infantil, a gente começa a perceber estereótipos e ter expectativas a partir de contos de fada. Eles são muito presentes no infantil e tá tudo cheio de estereótipos que a gente não sabe que hoje, a gente sabe que não faz sentido nenhum. Então, eu fui pegando o que não era mencionado na história e fui colocando em representações gráficas para questionar a pessoa por que você pensou dessa forma. Então, o lenhador não tem que ser gigante. O lenhador... Ele até, aliás, eu inclusive queria não colocar um lenhador, colocar uma lenhadora, porque ainda assim são duas mulheres que são devoradas por um macho e vem outro macho salvá-las. Mas aí eu não quis mexer na história pra manter essa do porquê você pensava dessa forma. E aí deu um jeito lá, mas o lenhador já é de outro jeito, a vovó também não é a velhinha pequenininha, gordinha, indefesa. Você podia fazer um lenhador que é homem trans, né? Ia ser legal. Pode ser interessante. Que ótimo. Mas eu fiz ele tipo pequenininho, todo hipsterzinho, ele é muito inteligente. Ele ajuda, na verdade, ele não as tira de lá, ele ajuda elas a sair. Uhum. Foi o que eu consegui fazer. Eu adoro essas releituras, acho massa. Um twist legal que a Mili fez foi a perdição. Uhum. Fala da perdição pro legal ouvinte. É porque, como eu tentei usar todos os símbolos e signos, eu precisava de uma fada madrinha. E aí eu coloquei uma fada madrinha que é uma drag, né? Uma drag, um travesti, fica uma coisa meio fluida. E a perdição aparece para resgatar mesmo a Cinderela. E é quem dá um giro na história. E eu dei até um jeito de colocar o sapato, né? Porque é um símbolo importante. Uhum. E as pessoas leem, todo mundo que leu ficou bem encantado com a perdição. A perdição é um personagem que não é principal. Ela aparece já da metade pro fim. E ela realmente encanta todo mundo. Assim como a fada madrinha também só aparece pra ser fada madrinha, depois ela vai... Falta uma abóbora, na verdade. E não tem nome, né? Oi? E não tem nome, né? Fada madrinha e príncipe geralmente não tem nome. Não, são. Tanto tem uma HQ que já acabou. Ela durou 10 anos e acabou. Já faz uns 2. Chama Fables, em que o cara também relia todos os contos de fada e tal. E daí, como se eles tivessem saído do contos de fadas e vivendo hoje. E daí ele chegou à conclusão que todos os príncipes encantados da história são o mesmo. Então, e daí todas as princesas se odiavam porque ele tinha largado da Branca de Neve pra ficar com a Cinderela, daí ele largou a Cinderela pra ficar com a Bela Adormecida. Era bem divertida a ideia do cara que escreveu. Uma coisa que é interessante e que a Michelle vai explicar isso. O padrão de beleza, porque eu lembro que você deu uma entrevista e falou que o que define a princesa é que ele tem príncipe e a outra coisa é que ela é bonita. Como que as crianças entendiam o ser bonita das crianças, das princesas? Então, quando eu fiz a pesquisa com as crianças, eu fiz a partir de 2 filmes da Disney, né? Eu fiz a partir da Cinderela, que é um filme de 1950, né? E a Mulan, que é um filme de 98, não sei se vocês conhecem, que é uma chinesa. Eu sou Mulan. Se eu fosse uma princesa Disney, eu seria Mulan.
Que, aliás, o filme da Mulan é ótimo pra se discutir gênero, porque metade do filme ela fica se travestindo de homem, né? Tem todo o aprendizado dela de ser um soldado. E é maravilhoso, porque, assim, explicação de Judith Butler para as crianças, praticamente. Performatividade, é ótimo. E ela tá cagando pro príncipe também, né? No final ela casa, mas assim, não era o foco dela também, né? Não, e no final ela que salva o príncipe, né? Ela que salva a China toda, né? Então, assim, ela é uma princesa bastante interessante, assim, uma personagem muito interessante. E aí, uma coisa que me chamou a atenção na pesquisa foi que algumas crianças, depois que a gente assistiu o filme, eu pedia para as crianças desenhar a parte que elas mais tinham gostado e falar sobre o desenho, né? Falar sobre o que elas tinham desenhado, que era uma maneira que eu tinha de pegar um pouco as informações das crianças, né? Enfim, e aí nisso muitas crianças falaram que ela não era princesa. Foi daí que começou a minha intriga. E aí o critério que as crianças mais usavam para dizer que ela não era uma princesa é porque as crianças não achavam bonita. E aí falava, ela não é bonita, ela não usa aquele vestido, não usa vestido bonito, ela passa aquela maquiagem branca na cara, então ela não é bonita. E daí eu comecei a perguntar para as crianças, tentar entender se ela era ou não princesa e identificar os critérios, né? E aí foi muito triste, assim, identificar que aos 5 anos as crianças já percebem que o padrão de beleza é o padrão de beleza convencional da capa da revista Nova, enfim, ou da novela da Globo, porque elas sempre se referiam às personagens pelo nome de moça ou menina, que são os nomes que a gente usa para mulheres jovens, ou seja, já tinham um ideal de juventude ali. E nos desenhos que elas faziam, elas ressaltavam muito os cabelos compridos. E uma das crianças desenhou a Mulan, que era chinesa, desenhou a Mulan loira. E dizendo pra mim que ela era uma princesa, porque ela era muito bonita. E aí eu comecei a perceber o quanto que as crianças elas estavam ali já reproduzindo toda uma ideia do padrão de beleza hegemônico, né? De juventude, de branquitude, o cabelo liso, o cabelo loiro. Ou seja, elas já estavam percebendo a partir dos filmes que existe um determinado tipo de padrão do estético que é mais valorizado. E por isso que elas são princesas, né? Por isso que aquelas personagens são princesas. Mili, ficou difícil fugir do padrão da princesa linda? Ficou. Ficou bem difícil, sim, fugir do padrão. Nem me passou pela cabeça, na verdade. Não fazer uma princesa sedutora e... Eu acho que pegando o gancho do que a Michelle estava falando, eu acho que tem um vídeo, que eu não lembro o nome é um TED, que tá lá no meu Catarse, depois se alguém quiser ver, que eu não lembro o nome da escritora, que é uma africana, um nome complicado africano. Chimamanda Ngozi Adichie. Ah, acho que é isso. Deve ser isso. É um nome que eu falou, escritora africana, nome complicado. Eu tive que decorar esse nome. Como você decorou o sobrenome? Eu não sei, eu falo Chimamanda. Chimamanda Ngozi Adichie, porque na verdade, o que aconteceu é que eu peguei... Quando eu estava morando na Inglaterra, 10 anos atrás, ela tinha lançado o primeiro disco, o livro dela, que é o Purple Hibiscus. O hibisco roxo, não sei como ele lança em português. E daí tinha um nome gigante lá, e era um livro que ninguém queria, tava sobrando na pilha de doações. Daí eu peguei pra mim. Não, vocês arrasaram porque eu não decorei nem o nome dela. a cara dela. Enfim, nesse vídeo ela comenta exatamente isso, né? Do perigo da história única, né? Isso, bem legal esse. É muito bom. Que ela fala que quando ela era pequena, na África, ela só lia histórias de princesas brancas que comiam... Falavam do clima, que comiam maçãs, e ela comia manga, que ninguém falava do clima porque era sempre quente, e que ela se sentia muito esquisita, ela sentia que ela não se encaixava nessa sociedade. Até que ela conheceu outras histórias e percebeu a mitologia dela e teve essa aceitação dela, ela se sentiu incluída. E é por isso que também nos contos de fada agora, por exemplo, na Chapeuzinho é negra, pra já colocar, e nesse livro eu não faço nenhum alarde, o nome dele não é A Chapeuzinho Vermelha Negra. Eu quero que as crianças, quando peguem, lidem com muita naturalidade. Vejam que é a história de uma menina que, casualmente, é uma menina negra, mas assim, a história não é sobre uma negra, ela não tá passando por nada que um negro tenha que passar. Ela é uma menina negra que podia ser uma ruiva, podia ser uma inca, podia ser qualquer menina. Ela é uma menina bonita do jeito dela. Ela tem um narizinho de negro larguinho, ela tem um cabelinho que deu um shape ótimo pro chapéu. Ela tem a beleza de uma menina que casualmente é negra, entendeu? Não tem nenhum padrão. Como é que você explorou a aparência de João e Maria, Renato? Na verdade, quando eu tive a ideia
de fazer João e Maria, eu já meio que quis fazer com a questão da Maria lésbica e João gay. A primeira eu fiz o João gay, depois eu pensei no gênero fluido, até porque é uma coisa que estão falando bastante agora sobre isso, né? O gênero não binário e tudo mais. Então eu achei bem legal explorar dessa maneira, porque pouca gente conhece, sabe o que é o gênero não binário, o que é o gênero fluido. Então, mas é uma coisa que ficou na história, se você não prestar atenção, passa despercebido, porque eu falo sobre essa imagem que ele tem de si mesmo em uma frase, né? Em um trecho muito pequeno. Até porque também o conto, ele é muito curto, né? Você tem que ser bem objetivo para contar a história. Mas foi um pouco difícil também de sair um pouco do contexto de João e Maria. Mas eu acho que eu consegui fazer uma coisa legal, porque teve a história da bruxa, que na verdade é uma religiosa, e ela tá perseguindo os dois irmãos, porque ela não aceita a sexualidade deles e tal. Então acho que ficou bem legal. Mas eu acho que você faz bem, e você descreve a aparência deles e as maneiras como eles podem ser bonitos, assim, pelos outros. Pela maneira que a madrasta olha e pela maneira que o pai olha. Ficou bem legal. Agora... E tem uma coisa que é interessante Fala, Michele. Tem uma coisa que é interessante sobre essa discussão do padrão estético também, né, das princesas, que enfim, a Disney nos últimos anos tem lançado, por exemplo, várias personagens que já quebram com aquela ideia da mulher que o destino é o casamento, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o filme da Frozen ou da Valente, por exemplo, já existe um outro tipo de personagem aí sendo produzido e sendo muito vendido, que as crianças gostam muito, que já mostra assim, personagens femininas mais proativas, guerreiras, e que o amor está centralizado em outras pessoas que não um príncipe, né? Que é uma coisa bastante legal. Mas a gente percebe que, mesmo assim, o padrão estético não consegue ser quebrado, né? Ainda são personagens brancas, são personagens com traços europeus, tem a coisa toda de serem muito magras, a Valente ainda tem o cabelo encaixeado, mas ela é ruiva, tudo mais, né? Uma coisa que na minha pesquisa me parecia uma coisa bastante triste, principalmente quando eu fazia a partir da pesquisa de campo com as crianças de escola pública e da periferia, por exemplo, que a maioria das meninas eram negras, e aí quando chegava na hora da brincadeira, que elas iam para a sala de brinquedo, eu via as meninas negras brincando de cabeleireira. E aí, quando eu perguntava o que vocês estão fazendo, elas falavam, eu tô fazendo chapinha e tô fazendo luzes nela, tia, vai ficar lindo. E era uma brincadeira que as meninas brancas e de cabelos lisos da classe média nunca brincavam. Eram só as meninas negras que brincavam de cabeleireira, né? Então, enfim, isso a gente pode pensar, né? Qual que é o impacto dessas representações estéticas também, né? Dessas personagens. Sim, até quando pensar que eles fizeram Aladdin com cara de Tom Cruise, né? Então, o cara que é árabe tem um padrão. Agora, Over the Rainbow, na verdade, se você tentar ler para as crianças, vai causar um certo constrangimento. Yes. Né? É difícil fazer uma adaptação dessa para crianças mesmo. Como é que vocês puxariam para um público mais jovem a história que vocês fizeram? Eu acho que dá. Eu tiraria todo o sexo, toda a masturbação. Não, eu acho que dá para você contar para criança. Uma vez, alguém estava questionando para uma outra pessoa como eu conto para uma criança que eu sou gay, né? E a resposta foi a mais simples possível. Essa outra pessoa, eu não lembro quem, mas ela falou o seguinte: você diz que no mundo existe menino que gosta de menina que gosta de menino, menina que gosta de menina e menino que gosta de menino. E assim é a vida. É isso, então dá para você fazer para crianças, sabe? Você deixa a coisa mais delicada, mais subliminar. Como é subliminar todos esses recados que nos dão, né? Da heteronormatização, do casamento como destino. É só a gente pegar isso e usar os símbolos e signos corretos, esses que geram pertencimento e não separatibilidade, né? Porque tudo isso que a gente está discutindo aqui são histórias, e eu acho que história é importante porque assim, é tão básico o ato de contar a história, é uma coisa que todo mundo faz, é milenar, né? A gente pequenininho quer sossegar uma criança e fala, vem aqui, eu vou te contar uma história. Então nossos pais contavam história. Contar história é uma das coisas mais básicas e essenciais e fundamentais da vida.
é só contar a história correta, essas que geram pertencimento, essas que mostram que a gente não tem separação entre a gente, né? E essas histórias que a gente está comentando aqui, elas fazem o contrário. Elas excluem a maioria. Né? Eu lembro de um tweet que rolou, foi um retweet, que era um cara falando, colocando aspas, como eu vou explicar para meus filhos que são 2 homens se beijando? Aí a resposta dele falou, filho, ali são 2 homens se beijando. Pronto. E falam muito que, mas não pode ficar falando histórias gays porque você ensina a ser gay. Mas Isso se fosse que eu ia isso, perguntar, a gente teria sido ensinado a ser hétero. Estão ensinando o mundo a ser hétero. Bem que tentaram. Tentam até hoje, né? Mas é engraçado porque realmente a pessoa tem medo de que, assim, se você abrir a porta pra criança, que de repente ela pode ser gay, a criança pode escolher passar. Então, de repente, eu vou deixar fechadinha, porque de repente ela Eles jamais... preferem trancar ela e falar, Né? não, você não pode porque a família vai se envergonhar, do que deixar ela exercer a natureza dela, né? E eu lembro que quando eu era pequeno, eu sempre fui de desenhar, claro, e aí um dia meu irmão me pegou me pintando, me colorindo loiro do olho claro. E ele falou, por que você tava fazendo assim, né? E eu sou mestiço, não estão me vendo, mas eu sou mestiço chinês com índio, eu não tenho nenhum traço de loiro do olho claro. E aí eu falei, não, porque assim eu fico bonito. E meu irmão passou e hoje eu lembro disso, e aí eu começo a perceber onde foi que eu fui buscar isso, que eu era bonito se eu fosse loiro do olho claro. Aliás, era um olho azul e um verde, eu era um raso. E Era aí um eu vou David Bowie, perguntar. É muito engraçado isso, porque no dia do lançamento do nosso livro, a minha tia levou a minha prima. Minha prima tem acho que 7, quase 8 anos. E aí a minha tia tava já chateada porque a minha prima não parava de falar que ela queria ler o livro, e a minha tia falava, não, o livro ainda você não pode ler e tal. E aí diz que ela falou assim, mas por que eu não posso ler? Eu já sei que meu primo é gay. Esse é o problema. Eu já sei que ele é gay. Yeah. Isso não é problema. Aí minha tia falava, não é por isso, é por outros motivos. A história não é apropriada pra sua idade, mas quando você ficar mais velho, você vai poder ler. Então é muito engraçado, porque a criança, ela não tem maldade, né? A malícia tá na cabeça dos outros. Vocês se influenciavam pelo modelo do príncipe? Olha, eu Mais acho ou menos, acho que um pouco. não tem como você fugir tanto, assim. Porque a referência que você né? tem, e a referência que você tem de beleza. é o que eu falei, do azul e do rosa, né? Eu costumo usar muito isso, porque é bem assim, né? Até hoje é assim, você entra numa loja de roupa de criança, as roupas das meninas são rosas e dos meninos são azuis. E quando eu era pequeno, eu tinha muito essa referência, porque eu gostava muito de contos de fadas. E aí a gente fica com essas coisas na cabeça. O que é de menino, o que é de menino. O menino é o príncipe, não sei o quê. E ele tem o cavalo. E tem aí todo aquele porte do homem, né? E do que ele é pra uma mulher. Então, é por isso que a gente sai do armário, né? E a gente tem que... Eu sonho com um dia que a gente não vai precisar sair do armário. Que a sexualidade, ela vai fluir. A porta nunca vai ter sido fechada. Exatamente. Por exemplo, eu vou dizer que eu tenho uma coisa que eu acho incrível que tá acontecendo, mas que, por outro lado, eu acho que até seguiria esse rumo, mas cagando de medo. Você vê notícias de pais que, tipo, o filho chega na loja e fala, quero comprar o vestido da Frozen. E o pai vai lá e compra, e o menino vai pra escola. Eu acho lindo, mas por outro lado eu fico pensando que se eu que sou levemente heteronormativo e pretendo ter filhos, dia que meu filho falar isso, e eu, tipo assim, tá, agora é a hora, você vai ter que provar que você tá comprando o que você vende, porque, né? Mas, cara, acho que é muito comum esse discurso de não, eu não sou preconceituoso, eu só tenho medo do que o meu filho vai sofrer na rua. E eu não duvido disso. Realmente a pessoa tem medo do que vai acontecer na rua. Mas, eu digo por experiência, se em casa você tem um apoio incondicional da sua família, na rua é fichinha você fazer o que... Se você sabe que se você vai voltar pra casa e vai ter um suporte, nossa, na rua é tiro de letra. É porque a violência, ela é inerente a gente, né? Então, assim, eu tenho esse medo. Eu não tenho essa preocupação. Se meu filho um dia chegar em mim e falar assim, eu quero me vestir de princesa, nossa, eu vou achar o máximo. Mas eu tenho medo do que ele pode sofrer na rua, porque a violência é inerente à minha educação e a educação que eu vou dar pra ele, né? Mas eu acho que o que o Daniel falou é muito verdade, porque, assim, claro que o preconceito ele é horroroso em qualquer circunstância, mas o preconceito dentro de casa é o mais violento que porque existe. a pessoa se acha errada, ela acha que ela merece sofrer isso na rua. O da rua a gente tira de letra mesmo, assim, salvo crimes horrorosos, enfim, mas esse preconceito cotidiano, a gente enfrenta ele. É que eu acho que, assim, se realmente as pessoas não puderem ser livres e não vai rolar, infelizmente, por casos horrorosos de homofobia na rua, porque a pessoa está exercendo a sua sexualidade,
e isso nunca vai ser debatido. Então, inclusive, as pessoas que são sacrificadas para esse debate, elas nos ajudaram a estar aqui hoje, os três, os sem 4, dúvida. falando sobre nossa sexualidade abertamente. Sem dúvida. Tudo bem, estamos chegando ao fim, então a pergunta final é: vocês que recriaram, e até Michelle que não recriou, mas estudou isso, já refizeram um conto de fadas? Qual seria o próximo que vocês refariam e como? Pinóquio. Então, eu devo tempo pra pensar, como é que você faria um Pinóquio inclusivo? Ah, mas e se eu for fazer? Eu vou tá dando spoiler. Olha, que respostinha mais safada. Mas essa é sua, hein? verdade. Não, mas eu acho que eu gosto muito de abordar, e foi o que eu abordei no conto de Ana Maria, a questão familiar. Eu acho que é o grande problema da nossa sociedade e é onde tudo começa, né? A educação começa dentro de casa, não começa na rua, não começa na televisão, não começa na escola. Começa de pai, de mãe, de família. E eu acho que no Pinóquio dá pra ter essa abordagem, né? Porque ele não se aceita como menino de madeira. Ele só vira um ser humano quando ele passa a entender que aquilo é normal e pra ele é ok. E o pai dele aceita ele como um boneco de madeira e ama ele do jeito que ele é. Então já contei tudo já. Não, mas é legal, tipo, eu não tinha pensado nisso. Mas na verdade eu vou contar, porque na verdade acho que o Pinóquio não entende que o pai dele sempre gostou dele, mesmo de madeira. Então ele não se aceita, é uma aceitação de si, né? Mas é uma questão familiar, porque é uma repressão social que a pessoa tem, né? Porque ela tem referência do externo e não do interno. E a Fada Azul tem todo um potencial também pra você lacrar com ela, né? Tem sim, tem muita coisa bacana. Mili, qual que você recriaria em seguida? Nossa, eu não tenho ideia de qual eu recriaria. Talvez Branca de Neve. Talvez, mas me ocorreu, sabe? Porque talvez ela seja mulher, né? Não sei. Eu penso, se eu fosse fazer... Eu tenho algumas ideias, mas eu penso se eu fosse fazer um próximo, talvez eu consideraria fazer a Rapunzel com síndrome de Down, que pra mim a ideia da família dela, da mãe dela, madrasta, enfim, isolá-la numa torre com medo do que os outros vão fazer com ela, quando na verdade ela tá totalmente apta para conviver, só que por insegurança da mãe, ela é isolada, então talvez com Down tivesse uma paralela interessante. Que ideia maravilhosa. Michelle, como você adaptaria um conto de fadas? Eu deixaria as adaptações para as mentes brilhantes aí no estúdio e eu faria a análise da recepção das crianças. O que as crianças acharam das adaptações. Muito bem, então fica aí. Eu vou aproveitar então que está terminando para agradecer meu pai que leu para mim e contou Os Três Porquinhos. Minha infância inteira. Mesmo. Os Três Porquinhos era o hit lá em casa. E você, qual contou. você refaria? Puxa, pois é. Qual que eu refaria? Tava tentando escapar dessa, né? Não, olha. É difícil, né? É difícil, a gente tem que lembrar. Você viu o que você fez com a gente agora? Mas essa é a graça de ter o poder do entrevistador. Olha, vamos começar pelos da Disney, que foram voltando. Alice no País das Maravilhas. Olha, então, eu já li muita adaptação alternativa, né? Eu tenho, das coisas adaptadas, a minha memória vem rápido. Por exemplo, aquele que eu falei do carinha do Príncipe Encantado, a Fada Azul faz o Pinóquio virar criança, menino de verdade, só que ele nunca deixa de ser menino. Então ele fala assim, caralho, faz 200 anos que eu tenho 6 anos. É o Inteligência Artificial? Fables. Não, tá. Fables. Tem a adaptação do Alan Moore, que fez a versão erótica da Alice no País das Maravilhas, do Mágico de Oz e é outro recente também. Peter Pan. E do Peter Pan, que chama Lost Girls. E assim, a Alice é uma velha que come todas as crianças, e é lésbica mesmo, assim. É muito legal. E assim, começa mais ou menos erótico, no final tá tendo incesto, tá tendo tudo. Oh, meu Deus. Pois é, agora que eu recontaria. Gente, se eu fosse pra realmente me divertir, Aladdin e os 40 Ladrões. Dá pra você fazer uma festa com os 40 ladrões, né? O que rola nessa história? Sésamo e a né? Abre aquela coisa, abre. Senhor, socorro. Abre tudo. Né? Abre Sésamo. Né? O gênio que fica lá atendendo desejos e sai de uma lâmpada. Olha que você não vai, o gênio. olha que você não vai contar muita história mentirosa, né? Pois é, tá vendo? E é isso.
Bem, estamos chegando ao final do programa e, como sempre, te dá uma oportunidade aos nossos convidados se autopromoverem. Então, a gente vai começar via Skype. Michele, autopromova-se em qualquer coisa que você quiser. Bom, eu acabei de lançar um livro chamado Diferentes, Não Desiguais, a questão de gênero na escola, que é um livro que agora está no debate atual sobre como discutir gênero na escola e como evitar que todos esses preconceitos, todas essas exclusões continuem se reproduzindo nas escolas. É um livro principalmente voltado para professores, mas todo mundo pode ler, tá bem legal, bem divertido. Editora Reviravolta. Muito bacana. Mili, agora, autopromova assim, qualquer coisa, suas coisas e o Over the Rainbow também. Então, eu tenho uma coluna na revista TPM, né, na revista e no site, e a gente fez esse livro aqui. Eu vou falar quem mais fez e quem escreveu o quê, né? Eu escrevi Cinderela, o Renato escreveu João e Maria, o Eduardo escreveu A Bela e a Fera, o Michael escreveu Rapunzel e tem a Branca de Neve da Lorelai. São 5 histórias, a gente revisitou 5 contos de fadas. Uhum. E que mais? Eu tô no Twitter, e que mais? Acho que é isso. Qual que é o seu Twitter? Mili Lacombe. Mili Lacombe, 2 L's e Y. Isso, da maneira mais complicada. Eu tenho um blog chamado Blog da Mili, mas aí ele é mais político, é uma coisa mais... Muito bem. The Revolution is coming. Né? E vamos registrar aqui também que no conto da Mili, ela conseguiu inventar o príncipe cantado contemporâneo, mais príncipe cantado contemporâneo. Maravilhoso. Né? Dono de startup, milionário, porém quer ajudar os pobres, leva a menina de jatinho pra ir pras férias. Esse é príncipe cantado de verdade. Ele é inspirado num amigo meu, esse homem existe. Nossa, apresenta ele pra mim, que eu tava tipo assim, ai, ele é hétero. Muito bem, Renato, autopromova-se. Bom, eu tenho um canal no YouTube, Chá do 5, que o Márcio já participou uma vez. Chá do 5. Chá do 5. Isso mesmo, do 5, tudo bem que são, né, 4 gays, não é, mas todo mundo fala da 5, né, mas é do 5. É fácil me encontrar lá, a gente debate sobre assuntos super legais, super polêmicos, a gente leva um pouco de crítica com relação aos assuntos contemporâneos. E o livro, né, que tá disponível nas livrarias, todas as livrarias em forma física e e-book também. E é isso. Muito bem, o seu Twitter... Eu não uso Twitter, eu uso só Instagram e Facebook, Renato Plotteger. Plotteger com o Ger é G-H-E-R. Isso, né? Isso mesmo. Muito bom. Daniel Vu, você autopromova-se. Então, eu tô com esse projeto da Chapeuzinho Vermelho no Catarse. Já bateu a meta, então agora tá como pré-venda. Quem quiser ir lá e já reservar a sua cópia, eu vou lançar no fim do ano, tô fazendo agora. Vou lançar na Comic Con e é catarse.me/chapeuzinho_vermelho. Aí vai lá, tem umas ilustraçõezinhas que já produzi, tem um videozinho dessa autora africana que eles conhecem e tá super legal, tá lá pra quem quiser ver e já comprar pra dar pros seus sobrinhos, pros seus filhos, pra já tranquilizar eles que o mundo tá colorido e tá legal e tá tudo bem. Muito bem, você tem Twitter, tem... Eu nada? tenho Instagram e page no Facebook, só que é DNEPVU, que é D de dado, N de navio, E de elefante, P de pato, W de Walter, U de urso. Enfim, é isso. Muito bem, então. Você encontra o Lado B nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, em facebook.com/programa Lado B, no Twitter, em @programa Lado B e no Google Plus, em google.com/mais Lado B. Você consegue escutar o Lado B aqui no UOL Música Deezer todas a partir das quintas-feiras e a partir das segundas-feiras ele está no SoundCloud e no iTunes para você baixar e escutar onde você quiser. Enquanto estiver no iTunes, aproveita e dá um review de 5 estrelas. 5, porque menos não adianta, tá? 5, você é legal, deixa a gente mais famoso no mundo e o iTunes promove a gente. Além disso, você consegue ler nossos posts diários em www.ladob.com. No final de cada post, na barra lateral, tem um selinho para você fazer uma doação única ou mensal. Vai lá, pinga um dinheirinho pra gente, é graças a essa graninha que a gente continua funcionando. E o e-mail é programaladobia@gmail.com. Mande opiniões, mande críticas, mande fotos. Enfim, pautas também é sempre bom. Estamos aceitando tudo. Nossa música de encerramento é uma música da minha ídola diva Tori Amos, que se chama A Sort of Fairy Tale. É uma música muito bacana, com um clipe muito louco, em que ela é um pé e ela se apaixona por um cara que é uma mão. E os dois ficam andando pela cidade até que quando eles realmente fazem as pazes, eles crescem os outros membros. É um clipe bizarro, mas bem legal. E é mais legal ainda porque ele já tem uns
10 anos, então tem aquele efeito dos efeitos especiais de 10 anos atrás, que já é Sim. meio... Quando você vê a primeira vez, você fala, nossa, que moderno, que realista. Hoje em dia você fala assim... Mas enfim, eu sou o Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Até semana que vem. Beijo! I wanna be where the people are. On my way up north, up on the Ventura, I pulled back the hood and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm so sad, like a good book, I can't put this deep in. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. Things you said that day up on the 101, the girl had come undone. I tried to downplay it with a bet about us. You said that you'd take it as long as I could not erase it. And I'm so sad, like a good book, I can't put this deep in. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. And I ride alongside, and I rode alongside you then, and I rode alongside till you lost me there in the open road. And I rode alongside till the honey's parade. It tells open for me to break your bread, for me to take your wood. I had to steal it, and I'm so sad, like a good book, I can't put this deep in. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale. I could pick back up whenever I feel. Down near Mexico way, something about the open road. I knew that he was looking for some Indian blood, and find a little in you, find a little in me. We may be on this road, but we're just imposters in this country now. So we go along and we said we'd fake it, feel better with all of us down, till I almost smacked him, seemed right that night. And I don't know what takes hold out there in the desert cold. These guys think they must try and just get over on us. And I'm so sad, like a good book, I can't put this deep in. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. And I was riding by, riding alongside for a while till you lost me. And I was riding by,
put her right back where you could taste heaven perfectly. Feel out the summer breeze. Didn't know when we'd be back in. Didn't think we'd end up like lying there. Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação Márcio Caparica.